Existe uma sala no Palácio Apostólico que a maioria dos cardeais finge que não existe. Ela não tem nome em nenhum mapa oficial, nenhuma placa em sua porta e absolutamente nenhuma menção nos registros públicos do Vaticano. Nas sombras do poder, eles a chamam no sussurro do italiano de La Stanza del Silenzio, a Sala do Silêncio. Foi ali que, na noite de 18 de fevereiro de 2026, o Papa Leão XIV sentou-se sozinho, segurando uma única folha de papel capaz de rachar a Igreja Católica ao meio. Hoje, você e eu vamos desvendar essa intriga silenciosa. Mas antes, peço que curta o vídeo, se inscreva e comente de onde está assistindo. Aquele dia tenso havia começado com cinzas. Sob os pinheiros milenares do Monte Aventino, envolto pela luz fria e cinzenta de uma manhã de inverno italiano, o Papa Leão XIV liderava uma solene procissão penitencial. Ele caminhava da Basílica Beneditina de Santo Anselmo até a histórica Basílica Dominicana de Santa Sabina. Tratava-se da quarta-feira de cinzas, a primeira de seu pontificado. Atrás dele, padres, bispos e cardeais entoavam a ladainha dos santos, suas vozes ecoando pelas ruas de pedra da basílica mais antiga de Roma. O ar carregava um forte aroma de incenso misturado com terra úmida. Nas calçadas estreitas, fiéis se ajoelhavam, enquanto outros erguiam seus celulares para registrar cada segundo daquele momento histórico. Quem liderava aquela marcha histórica era Robert Francis Prevost, o garoto criado na zona sul de Chicago, o ex-missionário agostiniano, que passou mais de uma década na poeira e na pobreza do Peru. Um advogado canônico reservado, que certa vez confessou por mensagem a um amigo que, por ser americano, jamais seria eleito. Agora, ele vestia a batina branca do bispo de Roma. Ele ocupava o cargo há 9 meses, tendo sido eleito em 8 de maio de 2025, quando adotou o nome de Leão XIV, em homenagem a Leão XIII, o grande defensor dos trabalhadores. Muitos achavam que ele seria apenas um pontífice de transição, um simples zelador calmo, mantendo as coisas sob absoluto controle. Na verdade, os poderosos do Vaticano haviam interpretado mal o silêncio daquele homem considerado um candidato de conciliação. Dentro da Basílica de Santa Sabina, diante de cardeais com cinzas ainda frescas na testa, Leão XIV proferiu um sermão que ecoaria de Washington a Buenos Aires em poucos minutos. Ele não falou do arrependimento como um simples ato espiritual privado, mas sim como um dever institucional, público e urgente. Sua voz permaneceu firme, sem pressa, carregando o leve sotaque de Chicago que 9 meses em Roma não conseguiram apagar. Falando em italiano, ele pausava deliberadamente, dizendo que é extremamente raro encontrar adultos e instituições que admitem seus erros. Aquela frase pesada pairou no ar da basílica como a fumaça densa do incensário. Diversos cardeais, nas primeiras fileiras, se mexeram, visivelmente desconfortáveis em seus assentos de veludo. O cardeal Matteo Bruni, o influente e conservador prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, manteve os olhos fixos no mosaico do altar, com o maxilar visivelmente cerrado de tensão. Ele sabia que aquelas palavras tinham um endereço muito claro.
O pontífice continuou seu discurso, comparando as cinzas litúrgicas às cinzas de um mundo em chamas pela guerra. Foi então que, inclinando-se em direção ao microfone, ele improvisou um trecho que não constava no texto oficial distribuído à imprensa. Nesse momento de improviso, ele declarou que via também as cinzas de instituições que escolheram o silêncio em vez da verdade, o conforto em vez da justiça e a própria reputação em detrimento das feridas dos inocentes. Não havia citações teológicas de Agostinho ou Tomás de Aquino para suavizar o impacto. Era o próprio Leão falando de peito aberto, e todos ali entenderam a gravidade da acusação. Em poucos minutos, a sala de imprensa do Vaticano virou um caos de jornalistas digitando febrilmente. Um repórter italiano olhou para seu colega e resumiu o sentimento geral com um sussurro tenso de que o Papa estava finalmente indo para o ataque contra a cúpula. Ao anoitecer, o sermão histórico já havia sido traduzido para 14 idiomas e repercutia nas principais plataformas de notícias do planeta. O debate oscilava entre a admiração corajosa e o pânico silencioso nos gabinetes eclesiásticos. Enquanto a mídia conservadora acusava o pontífice de minar a autoridade da própria igreja que jurou defender, Leão não lia manchetes. Ele permanecia trancado na sala do silêncio, encarando uma única folha de papel, com 7 nomes de bispos. Todos eles haviam sido apontados em investigações internas sigilosas nos últimos 3 anos. Acusados diretamente de acobertar e gerenciar mal denúncias graves de abusos em suas respectivas dioceses. Esses inquéritos secretos começaram na gestão de Francisco e avançaram pelo dicastério para os bispos, órgão que o próprio Leão liderou antes do conclave. Ele fez questão de ler pessoalmente cada linha de cada processo, rejeitando resumos ou relatórios filtrados por assessores. Passou horas sob a luz fraca de seu escritório, analisando depoimentos devastadores de vítimas cujas identidades haviam sido reduzidas a meros números de protocolo pela burocracia canônica. O relato detalhado de uma mulher da América Central foi tão avassalador que o fez fechar a pasta de repente, forçando-o a encarar a escuridão do aposento em silêncio por quase 20 minutos seguidos. Seu secretário particular, o padre Marco Bellini, o encontrou logo depois, olhando fixamente para o crucifixo de madeira na parede, com os óculos de leitura dobrados sobre a mesa de mogno. Ao ouvir o secretário perguntar se desejava um café, Leão apenas balançou a cabeça negativamente e ordenou que ele lhe trouxesse a lista definitiva de nomes. Sozinho na sala do silêncio, ele calculava o preço político daquela decisão histórica. Ele sabia perfeitamente que cada um daqueles bispos possuía aliados poderosos, doadores influentes e prelados influentes dispostos a lutar para protegê-los, temendo que a queda deles abalasse a estrutura inabalável do Vaticano. Apoiando as mãos sobre a mesa, ele observou suas próprias articulações desgastadas pelos 70 anos de idade e pelo calo da escrita insistente. Lembrou-se de sua mãe, Mildred Martinez, a dedicada bibliotecária de Chicago, que lhe ensinou que o silêncio covarde jamais deve ser confundido com a paz real. Pensou também nas crianças de Chulucanas, no Peru, onde serviu como jovem missionário em dezenas de vilarejos, no ano de 1985. Ele não pertencia mais a uma família ou a um país específico. Esse era o verdadeiro e solitário fardo de vestir a batina branca. Na manhã seguinte, 19 de fevereiro,
Ele se preparava para enfrentar o clero de Roma. O encontro com as centenas de sacerdotes da Diocese de Roma já estava agendado, mas o Papa transformou aquela audiência protocolar em um divisor de águas histórico. Sem qualquer anotação em mãos, ele falou com firmeza por quase 40 minutos seguidos. Brincou logo de início, dizendo que, embora a Quaresma estivesse começando, aquela reunião não era uma punição, arrancando risos da plateia. Porém, o tom mudou rapidamente. Ele ordenou que os padres parassem de esperar ordens burocráticas vindas de cima e passassem a ouvir de verdade a voz do Espírito. Alertou que a dúvida sincera não é pecado e que a criatividade pastoral jamais deve ser tratada como desobediência. Com a voz mais baixa e imponente, ele enfatizou que o anúncio puro do Evangelho precisava voltar a ser a única prioridade absoluta da Igreja. Esse posicionamento histórico seria mais tarde detalhado na aguardada biografia, escrita pela experiente correspondente Elise N. Allen. O livro revelaria que o Papa vinha debatendo reservadamente sobre a necessidade urgente de implodir o que ele chamava de arquitetura da covardia institucional. Para ele, o mundo havia mudado radicalmente e a Igreja precisava ter a coragem de se olhar no espelho sem máscaras. Na plateia silenciosa, um jovem padre ordenado há apenas 2 anos não conteve a emoção e chorou baixinho. Se você e eu investigarmos os bastidores do Vaticano, veremos que o alívio de um homem pode ser a ruína de outro. Ele chegou a declarar que sentia como se finalmente tivesse permissão para respirar, mas a Cúria pensava o oposto. Na tarde de 19 de fevereiro, uma carta misteriosa circulou entre cardeais sêniores. Sem assinatura, o texto trazia a marca retórica inconfundível do cardeal Bruni. Em tom diplomático, expressava a preocupação de que as declarações do Santo Padre confundissem os fiéis. Exigia clareza, pedia moderação e, nas entrelinhas, exigia que Léo parasse. O cardeal Pietro Parolin entregou a mensagem ao Papa com um semblante cansado de quem já vira aquela mesma ameaça se repetir por décadas. Nenhum homem conhecia a engrenagem da resistência institucional como Parolin, um diplomata de carreira que servira sob o comando de 3 pontífices. Ao entregar o documento a Léo, ele manteve um silêncio absoluto. O Papa leu cada linha com calma, antes de colocá-lo na escrivaninha, ao lado da lista com os nomes de 7 bispos. Ao questionar Pietro sobre o real temor daqueles homens, ouviu como resposta a palavra mudança. Léo discordou de imediato. O verdadeiro medo deles era a prestação de contas. Naquela mesma noite, em uma quebra de protocolo, o pontífice caminhou até a igreja de São Pellegrino, com Bellini e 2 guardas suíços. Foi naquele templo que ele gravara o vídeo de oração pelas crianças gravemente doentes do Hospital Bambino Gesù. As imagens da gravação mostravam o pontífice segurando desenhos feitos por crianças enfermas, traços frágeis e coloridos que mostravam a vida resistindo à dor. Agora, na solidão da igreja vazia, iluminada apenas por velas, ele se ajoelhou no primeiro banco para rezar. Bellini observava tudo de longe, perto da porta, enquanto a guarda suíça vigiava o lado de fora. Sombras dançavam nas paredes antigas, como fantasmas do passado. Léo
permaneceu em oração por 30 minutos e, ao se levantar, com os joelhos doloridos pelo peso físico da penitência, ordenou que as correspondências fossem enviadas no dia seguinte. Bellini entendeu o recado. Eram convocações formais para que 3 dos 7 bispos da lista se apresentassem em Roma imediatamente. Ninguém imaginava as proporções daquela decisão. O primeiro passo de um processo que poderia destituir aqueles líderes religiosos de seus cargos. A convocação simultânea de 3 bispos de continentes diferentes, sob acusações de negligência institucional, era algo sem precedentes na história moderna da Igreja. No dia 20 de fevereiro, as cartas foram despachadas e logo no dia seguinte, o segredo vazou pelos corredores do Vaticano, onde as fofocas correm mais rápido do que as preces. A imprensa italiana disparou a notícia primeiro, repercutindo no mundo todo. O veredito dos jornais era implacável. O reformador de Chicago estava promovendo uma verdadeira limpeza que nenhum de seus antecessores teve coragem de realizar. Longe do barulho das manchetes sensacionalistas, a realidade no escritório papal era de absoluto silêncio. Na manhã do dia 21, Léo concentrava sua atenção na revisão final de seu primeiro livro. A paz esteja convosco. Minhas palavras para a Igreja e para o mundo. Planejado para chegar ao público no dia 24 de fevereiro, pela editora Harper One. O volume reunia os sermões e discursos pronunciados desde sua eleição, remetendo à saudação de Cristo ressuscitado. Dias antes, ele havia redigido um prefácio íntimo, no qual defendia que a paz não era a simples ausência de guerra, mas a presença marcante da verdade. Para ele, uma instituição religiosa que escondesse suas próprias chagas jamais seria capaz de curar as dores do mundo. Na visão dele, um líder que teme a própria instituição perde a capacidade de guiá-la no caminho divino. Em suas páginas, ele relembrou a época em que viveu no Peru, os rostos sofridos dos pobres de Chulucanas, as mães que caminhavam sob o sol por horas para batizar os filhos, e os idosos confessando segredos guardados por décadas devido à ausência de clérigos. Ele escancarou o abismo de uma estrutura que se diz universal, mas ignora os marginalizados. Escreveu sobre desaparecer para que Cristo apareça, diminuindo a si mesmo para dar glória a Deus. A crítica literária consideraria esse prefácio a parte mais reveladora da obra, uma janela para a mente de um pontífice que sabia que o maior perigo para a fé não vinha de fora, mas do silêncio de dentro. Alguns trechos da obra vazaram estrategicamente antes do lançamento e logo começaram a circular entre especialistas, com a urgência de uma verdadeira revolução teológica. Naquela mesma tarde, o Papa se reuniu a portas fechadas com Parolin e 2 membros importantes do dicastério para os bispos. Embora o encontro de mais de 2 horas não tenha gerado relatórios oficiais, nossas fontes vaticanas confirmaram que a pauta era ambiciosa. Uma reestruturação profunda nas regras de punição e fiscalização da Cúria. Esse era um plano secreto que Léo vinha arquitetando meticulosamente desde os seus primeiros dias no trono de Pedro, preparando o terreno para um confronto inevitável com a velha guarda conservadora. O projeto inicial previa a fundação de um conselho totalmente independente, livre do controle de qualquer dicastério romano,
com o poder de investigar denúncias contra clérigos de alto escalão. O grupo contaria com leigos, mulheres e 2 juristas civis externos. Tratava-se de uma proposta audaciosa, que certamente provocaria a fúria dos defensores do antigo regime. Léo sabia disso e desabafou com Parolin, prevendo as acusações de que estaria importando o modelo jurídico norte-americano e destruindo as bases da Igreja. Ao ser questionado sobre como responderia a esses ataques, o pontífice manteve o tom firme e sussurrou que a hierarquia eclesiástica nunca existiu para proteger a si mesma, mas sim para proteger as suas ovelhas. No dia seguinte, 22 de fevereiro, sob o sol do primeiro domingo da Quaresma, a multidão se reuniu na Praça de São Pedro para ouvir o pronunciamento do Ângelus. Da janela de seus aposentos, o pontífice iniciou o sermão falando sobre as tentações de Cristo no deserto e o eterno dilema humano entre a conveniência e a fé profunda. Foi então que ele quebrou o tom estritamente litúrgico para fazer um apelo geopolítico dramático. Relembrou que o conflito na Ucrânia já completava 4 anos de destruição, ceifando vidas e esmagando tratados internacionais. Ele declarou que a paz não admitia mais adiamentos e que precisava se transformar de imediato em decisões políticas corajosas e responsáveis dos líderes mundiais. Suas palavras exigiam um cessar-fogo imediato, diálogo aberto e o silêncio definitivo das bombas que assolavam o leste europeu. O Papa relembrou os apelos que fizera semanas atrás pelas famílias ucranianas que enfrentavam o inverno rigoroso sem energia elétrica devido aos ataques. Ele elogiou as redes de apoio polonesas e de outras nações que tentavam mitigar aquela catástrofe humanitária e cobrou a renovação do Tratado Nuclear New START. Ao defender o desarmamento global e o restabelecimento da confiança mútua, a praça inteira explodiu em aplausos calorosos. Não era aquela salva de palmas protocolar das cerimônias religiosas, mas uma reação visceral de fiéis que sentiam estar ouvindo uma verdade urgente e sem filtros. Havia pessoas em lágrimas na praça, enquanto outras erguiam seus terços em direção à janela do palácio, como se aquele gesto pudesse aproximar suas preces da voz do pastor. O cardeal Bruni acompanhava toda aquela comoção popular de uma janela vizinha, oculto atrás das cortinas, com um olhar gélido e indecifrável. Horas antes, ele recebera mensagens secretas de prelados europeus que apoiavam sua oposição silenciosa aos rumos daquele pontificado. A rebelião interna estava ganhando corpo nas sombras, mas ainda longe dos holofotes. Só que a mente de Léo não estava ocupada com conspirações de palácio ou intrigas da cúria romana. Seu pensamento estava focado no drama humano de uma mulher chamada Rosa. Se você e eu analisarmos os arquivos secretos de abusos da Igreja, entenderemos a dor de Rosa, a mulher centro-americana cujo relato devastador fizera o Papa interromper as leituras em silêncio absoluto. Ele ordenou a Bellini que rastreasse o paradeiro dela e descobriu que Rosa trabalhava como faxineira em uma escola perto da fronteira com a Guatemala. Ela nunca recebera um pedido de perdão ou o reconhecimento do seu sofrimento. Naquela tarde, Léo ditou uma carta de menos de 200 palavras. Dispensou formalidades e leis canônicas para falar como homem e cristão profundamente transformado por aquela história. Ele assumiu que a Igreja falhou, pediu desculpas sinceras e garantiu que a coragem dela
não fora em vão. No final das contas, a assinatura que selou aquela carta não trazia o título papal, mas seu nome de batismo: Robert. O envio ocorreu por canais estritamente privados para contornar o serviço postal do Vaticano e evitar qualquer vazamento. A existência dessa carta secreta, escrita de próprio punho pelo bispo de Roma a uma mulher marginalizada pelo clero, revelava a verdadeira essência daquela reforma silenciosa. Ao anoitecer, enquanto o sol dourava a cúpula da Basílica de São Pedro, o Papa recolheu-se em sua capela particular. Aquele recinto pequeno e desprovido das riquezas do palácio guardava apenas um crucifixo rústico na parede e uma vela solitária acesa sobre o altar, testemunhas de suas decisões mais íntimas. Com movimentos vagarosos que denunciavam cansaço físico em suas articulações, o pontífice ajoelhou-se no chão frio. Naquela quietude, ele repassou mentalmente os eventos da última semana: as cinzas, a homilia, a lista de nomes e a resistência silenciosa que crescia ao seu redor. Lembrou-se da sofrida Rosa, da guerra sem fim e das crianças desenhando em leitos de hospitais. Veio-lhe à mente o desabafo de seu irmão John sobre a fome que assolava o mundo. Mas a privação que ele testemunhava ia além do pão. A humanidade clamava por verdade e por uma instituição que honrasse suas palavras. Sob o silêncio da capela, resta apenas o tremeluzir da vela e o sussurro distante de Roma que adormece. Em um sussurro quase inaudível, o homem de branco clamou a Deus que, embora não tivesse cobiçado o trono de Pedro, jamais aceitaria ocupá-lo em silêncio. Se olharmos de perto, você e eu, perceberemos que do lado de fora das muralhas, o mundo já debatia sua polêmica homilia, dissecando cada palavra. Setores conservadores alertavam contra mudanças rápidas, enquanto progressistas exigiam reformas ainda mais drásticas. Jornalistas e diplomatas vasculhavam o Vaticano em busca de sinais. No entanto, naquela capela, restava apenas o peso de suas escolhas históricas. Cada ato isolado daqueles primeiros dias convergia para uma ruptura profunda na história moderna da Igreja. Havia um clamor público por arrependimento institucional, intimações rígidas enviadas a bispos negligentes e uma insistência implacável de que o poder sem responsabilidade nada mais era do que pecado. A Igreja não ouvia algo tão audacioso há séculos. E o Papa Leão XIV, o antigo menino de Bronxville e missionário em Chulucanas, estava apenas começando sua revolução. Se esta investigação tocou você, compartilhe-a agora mesmo. Inscreva-se no canal, ative o sino de notificações para não perder nenhuma revelação e comente o que acha das decisões do Pontífice. Sua opinião é essencial.